verde da chapada do Araripe, sonolenta a tarde cai, noite vem ninar o Cariri. Dorme o canavial, marmeleiro piquizal. Heloíris, eu já contei a história bem certinha, publicada, que todos têm na memória, que foi Lagoa Encantada. Lenda criada por gente que viveu antigamente nesta terra tão amada. Depois, no mesmo traçado, voltando ao fio da história, recolhida do passado do crato de tanta glória, contar coisa que encanta, fiz o sumiço da santa. Outra lenda, outra memória. E agora volto ao tema com a história terceira. Sem preguiça, sem problema e sem pensar em canseira. Armo aqui a minha tenda, disposta a contar a lenda da Pedra da Batateira. Histórias que o povo cria, coisas que o povo conta. São lendas, são fantasias, crendices do faz de conta. O tempo vai preservando outras histórias, criando crenças que o tempo remonta. Preservar essa cultura faz parte do popular. As lendas são coisa pura que devemos cultivar. Faz parte de uma história. E um povo sem memória não tem direito a pensar. Nesse rico pé de serra habitavam índios fortes, livres, vivendo da terra, felizes com sua sorte. Isso era um paraíso. Um permanente sorriso, ninguém pensava na morte. Eram índios cariris, donos de todas as matas, cada qual o mais feliz, tomando banho em cascatas, frutas, peixes, mel, que vida! A vida para ser vivida, qualquer tempo, qualquer data. O tempo ia passando e as tribos dos cariris, do paraíso gostando, cada qual o mais feliz. A fartura era o seu fim, mas contra o bom tem o ruim. É assim que o povo diz. Lá pelo século XVIII, bem logo no seu começo, eis que chega o branco afoito. Aí começa o tropeço, começa a perseguição do branco sem coração contra o índio a qualquer preço. Mesmo com o aldeamento comandado por Ferrara, dando ao índio ensinamento da religião tão rara, mas os colonizadores cometiam 1000 horrores. A intenção era clara. Era a ganância por terra, por ouro e por coisas mais. Nesse rico pé de serra, perenes mananciais, os índios eram tratados como se fossem, coitados, como simples animais. Um tal José Costa Dias, que era então ouvidor, recebeu as ordens frias do então governador do estado de Pernambuco. Devia ser um maluco, e as tribos expulsou. Foi tanta perseguição, foi tanta morte inocente. Os brancos sem coração, armados até os dentes, escorraçavam o nativo por não querer ser cativo daquela malvada gente. Os índios eram milhares, fugindo para não morrer. Fumaça cortando os ares, no chão o sangue a correr. Assim, os donos da terra deixaram seu pé de serra para o branco nela viver. Mas antes dos últimos bravos fugir com a sua gente, mesmo sentindo o travo de sair tão de repente, eles, sem mostrar canseira, de abelhas pegaram cera, taparam então as nascentes. Taparam, diz a história, as nascentes principais. E para ficar na memória do que o índio é capaz, numa ação muito ligeira, na fonte da batateira capricharam ainda mais. Aquela grande nascente taparam com pedra enorme, pegaram uma corrente de tamanho desconforme, amarraram veia a veia e deixaram uma baleia que dentro da serra dorme. A baleia o vigia, guardando aquela nascente. Ela fica noite e dia em nome daquela gente.
para que a pedra não desça e então nada aconteça daquele dia para frente. Porém, disse o Quiriri, o índio chefe valente: eu prendi a pedra aqui, bem na boca da nascente. Mas um dia eu volto de novo, venho vingar o meu povo, vingar o sangue inocente. E no dia da vingança, retirarei a corrente, pegarei a minha lança e tirar a pedra de repente. Aí as águas da serra cobrirão toda essa terra que eles tomaram da gente. Tudo vai ser destruído, desta serra até o mar. O meu povo reunido poderá então voltar, retomar as suas terras, morar nos seus pés de serra, e a paz então vai reinar. Hoje no Crato a pessoa, ao ouvir grande trovão, quando a tempestade roa, quando forma o torreão, a nossa gente daqui pensa que é o Quiriri que vem cumprir a missão. É a missão da vingança, que um dia foi prometida e que manteve esperança de um dia ser cumprida. Quebrar aquela corrente, tirar a pedra da frente e as águas vingar as vidas. É essa lenda que corre lá desde a Era Primeira. E uma lenda não morre, espera uma vida inteira. É sempre uma promessa, igualzinha a essa da Pedra da Batateira. Eloy Teles de Moraes, de saudosa memória. Nascida praticamente sobre a Pedra da Batateira, quando criança meu avô contava histórias. E uma dessas suas histórias era sobre a Pedra da Batateira. Que se um dia essa pedra rola, inundará toda a região. Geralmente em tempos chuvosos eu ficava com muito medo dessa pedra realmente rolar e inundar a região, fazendo assim valer a profecia dos índios Cariri: o sertão vai vir a mar. Vovó me contou que tinha muito medo da Pedra da Batateira rolar, pois ia sair muita água e o povo do Crato ia morrer afogado. O sol do urucume verde, da chapada do Araripe, sonolenta a tarde cai, noite vem ninar o Cariri. Dorme o canavial, marmeleiro piquezal e as palmeiras do coco. O sol brilhou no Cariri e as cachoeiras no canto das águas a me encantar. Vou contar a lenda da Pedra da Glória. Glória era uma índia da tribo Cariri que vinha para a cachoeira diariamente. Ao passar do tempo, Glória descobriu uma pedra oca que chamou a Dioca. Glória perguntou aos índios mais antigos que ela de quem pertencia aquela oca encontrada no centro da cachoeira. Responderam a ela os índios mais velhos que pertencia, ali era a moradia do Deus da cachoeira. Glória ficou mais curiosa ainda e passou a visitar frequentemente a cachoeira, tentando explorar mais a oca do Deus da cachoeira. Glória passou a visitá-la diariamente. Com isso, Glória foi tendo conhecimento daquela oca e viu que nela ela projetava um som metálico e ela achava que era o Deus da cachoeira que fazia isso para que ela tivesse medo. Mas a curiosidade de Glória era maior, por isso que ela permanecia. Nas noites, Glória subiria em cima da pedra,
para cantar para o Deus da cachoeira. Com isso, a voz de Glória era tão perfeita que admirava pescadores e caçadores que passavam pela região, que tentavam procurar de onde vinha aquele som, ou seja, eles acompanhavam o som de Glória. Quando eles se deparavam e olhavam para a cachoeira, eles viam uma linda moça em cima da pedra, e quando Glória percebia que estava sendo vista, ela entrava dentro da água e em seguida entrava para dentro da pedra. Nisso, os caçadores o acompanhavam do mesmo jeito, entravam dentro da água e em seguida entrava dentro da pedra. Só que Glória, alguns minutos depois, conseguia sair, mas os caçadores permaneciam lá até sua morte. Por quê? Porque só Glória conhecia a saída da pedra. Com o passar do tempo, Glória desapareceu. Os índios cariris tinham achado que o Deus da cachoeira tinha transformado Glória em uma sereia, passando todos os dias os índios cariris a vindo deixar oferendas, tanto para a Glória quanto para o Deus da cachoeira, pois eles diziam que ofertando a Glória, Glória atrairia os peixes para a cachoeira, que serviria de mantimentos para eles. Os índios achavam também que o Deus da cachoeira tinha levado Glória para a terra dos cariris, que seria uma terra abundante em riquezas e ouro, que era tida para eles como um morro dourado, e eles achavam que Glória tinha se mudado para lá. Por isso que ofertava também a Glória ao Deus. Para quê? Para que um dia eles também, Glória, mostrasse a passagem secreta que se tem dentro da cachoeira, que mais conhecido, eles acham que essa passagem estaria dentro da pedra, né, que só Glória descobriu essa entrada, e ele ofertava Glória para que um dia Glória viesse dizer a eles e levassem eles para essa terra, essa nova terra, que seria a terra de riquezas férteis que existia lá, a terra dos índios cariris. A personagem da Índia é como a gente, lendo os livros de José de Alencar, vê a figura que ele faz sobre a Índia Iracema. Então, é uma nova Iracema naqueles tempos idos, que os índios de Missão Velha, os índios daqui dos Cariris, tinham aquele hábito de consagrar o nome de Glória, em virtude dela ter o nome de Glória. Era morena, cabelos longos, muito bonita, muito simpática, e os índios respeitavam. Tinha ela ali como uma deusa. Pedra pegou o nome de Glória, porque era onde a Índia ia tomar seu banho e frequentava. E existe lá uma pedra, que nessa pedra tem uma fenda de entrada, que a gente entra, se depara com um salão. E nesse salão, ainda existente, era onde a Índia era o seu abrigo diário. Então, em virtude da zona ser do Cariri, dos índios cariris, ela tinha o nome de Glória. Alguém batizou essa pedra com o nome da Pedra da Glória, aproveitando essa lenda ou história verdadeira. Eu não posso dizer que é verdadeira porque eu não presenciei a Índia, mas alguém me disse que fulano de tal, meu avô, meu bisavô, conheceu naqueles tempos, e que existiam os índios cariris na parte de Missão Velha, principalmente lá na Glória, que era onde existia água, que era necessário. O que o índio gosta mesmo é da água. A razão pelo qual a cachoeira ainda hoje existe, que ela recebe as águas do Riacho Seco, de Missão Nova, de vários cantos, passa lá na cachoeira. E na hora que a cachoeira está cheia, existe grande número de pessoas visitando e até filmando, porque é uma obra importante da natureza. E o essencial da Pedra da Cachoeira é a Pedra da Glória dos índios cariris.
Eu vi, foi ela mesmo. Eu morava bem pertinho. Aí, eu fui buscar água para uma menina que andava mais eu. Aí eu vi aquilo, ele estava dentro daquele poção e então saía com aquele cabelão desse tamanho. Ficava se sacudindo e ficava de coca ali, um pouco mergulhava de novo. Aí eu disse, mas mulher, aí morava um morador lá. Aí eu disse mesmo assim, mulher, eu fui ver água para a menina, mas eu não trouxe não. Porque bati um bicho, eu não sei nem o que era. Ela disse, mulher, aquilo é a mãe da água. O marido dela se chamava Antônio. Ela disse, o Antônio cansa de ver ela lá meio dia em ponta. Aí eu digo, aí não faz medo não, neguinha. Ela não faz medo a ninguém não. Aí eu fui. Aí ela só era entrando dentro da água e mergulhava e se sacudia toda e ficava ali de coca. Aí eu já estava com medo. Aí eu vim me embora com a água. Aí eu digo, não, eu não vou mais ver água naquela nascença não. Porque eu tenho tanto medo daquele bicho. Ela disse, mulher, aquilo não faz medo não, mulher, a mãe da água. Dona Generosa dizendo, aquilo é a mãe da água, mulher. O Tony gosta de ver ela meio dia pronto. Aí eu vim embora, eu só vi de vez em quando eu estava vendo. Aí eu não estava mais com medo não, que eu já sabia o que era. Ah, pois era, olha. Era que uma pessoa, só não tinha, só tinha o pescoço. Não era que nem gente não, mas era um cabelo que cobria ela toda, e ela se sacudia e mergulhava dentro. Mas o buraco fundo, que tinha vezes que a senhora já tinha uma vara do povo futucar, quando coisava, a vara não dava no fim do buraco. Mesmo na nascença, meio-dia em ponto, ela só sai meio-dia é que ela sai, ela não sai. E outra vez que eu vi os galos cantando dentro desse buraco. É um galo bonito. Aí quando o dia vinha amanhecendo, eu fui para lá. Aí cantou mesmo dentro do buraco. Eu digo, agora eu acreditei que tinha esses galos cantando dentro desse buraco. Mas é uma ave Maria. É uma coisa interessante acolá. Porque eu já estava com medo. Aqui, inclusive de primeiro, lá por começo das eras, isso aqui não era desse jeito. Desse oi d'água que tinha aqui, que tem bem aqui, era um oi d'água, aí só desse oi d'água se formou essa lagoona desse tamanho, aí dessa lagoona o pessoal via a mãe d'água, outros via cordão de ouro encruzado de ponta a ponta aqui desse talhado, outro pegava uma varona grande assim, empurrava na vara, subia para cima, jogava longe. Aí depois que formou-se essa lagoona, aí foi que começou a descer água aí para baixo. Então, o Poço da Mãe d'Água é um poço grande, ele é mais ou menos do tamanho desse prédio aqui, só que em cima ele faz assim no estilo de um forno. Em cima talvez dê uns 4 metros assim de largura, mas embaixo ele vai lá descendo assim, ó. E embaixo faz uma panela bem grande, que é tão fundo que a água fica preta que nem esse cor aqui. Um dia eu estava lá mais o meu sogro e os amigos dele, aí nós foi, será se esse poço d'água aqui, será se é muito fundo? Aí eu fui lá na mata, tirei 2 varas bem grandonas, amarrei com cipó e soquei dentro da água para baixo e cobriu as 2 varas, talvez desse uns 15 metros essas 2 varas e não chegou na areia embaixo.
Aí eu via eles conversando, que eles, naquela época eu era novo, eu tinha parece que 20 anos, 21 anos. E esse pessoal que andava comigo, tinha o meu sogro que já tinha uns 60 anos, 65, mais ou menos, tinha o outro, que era Antoniano, talvez já tivesse uns 70 anos, e o outro, era todos os homens já bem de idade. E eles contando para lá e eu escutando, né? Aí eles diziam, rapaz, é o seguinte, nós vamos pescar, mas nós vamos embora antes de enterrar 12 horas, porque 12 horas não tem quem fica aqui nessa mãe d'água. Porque quando é 12 horas, vem uma ventania grande, vem derrubando pau, vem virando essas pedras, que lá tem umas pedras grandes assim, vem virando tudo. Você pensa que é o mundo que vai se acabando. E na frente dessa tempestade, vem uma moça bonita, branca, dos cabelos bem grandes, arrastando no chão assim, que ela vem para aqui, que é a cama dela, que é a cama da mãe d'água. Eu acho que é a mãe d'água, é essa aí. E assim nós vamos colher os peixes logo, antes de chegar à meia-noite para nós ir embora, ligeiro. E assim a gente fazia. Toda vez que a gente ia pescar, e eles eram uns homens que gostavam muito de pescar. Pescava de anzol, de tarrafa, de landuá, de mão com a guarda do tingui. Mas a partir de 12 horas não tinha quem fizesse eles ficar lá. Aí eu ficava observando assim, oxe, por que 12 horas, por que isso, né? E eles contavam que era porque não tinha quem aguentasse ficar com a assombração que vinha, com essa tempestade, e essa pessoa vinha dizendo eles que era a mãe d'água, né? Aí eu fiquei sempre prestando atenção até hoje, mas e até hoje os caras não tem quem queira ficar lá. A partir da meia-noite todo mundo vai tomar banho lá, vai pescar, mas à meia-noite não tem quem queira ficar. Não sei por quê. Uma vez eu estava pescando mais um pessoal, estava pescando lá. Aí diz, eu não sei por quê, mas diz que por causa de que essas coisas, tem ciência, eu acho que tem mesmo, porque eu estava pescando mais uns 4 ou 5 colegas lá, e quando nós botamos o preparo no poço, que o peixe estava começando a subir, que ele quando ele bebe o preparo, ele sobe todo para cima d'água. Mas se tiver uma pessoa que chegar a falar qualquer besteira, burrada, uma piada, sabe? Aí os peixes investem tudinho e vai embora. E aconteceu desse jeito que eu vi. Nós estávamos pegando os peixes tudinho, um cabelo pulou lá dentro d'água, disse, eita, milipeixe, que é peixe. Aí quando correu para pegar um assim, desapareceu tudo. Não apareceu mais nenhum. Isso aí eu vi, lá na mãe d'água. Aí é por isso que eu digo que lá tem alguma coisa de ciência, lá tem. Porque se não tivesse, né, não tinha acontecido isso. E eu desse dia para cá não fui mais não, lá não. De jeito nenhum. Além de toda a sua beleza, né, a exuberância das árvores, a gente tem essa parte lendária. O que foi nos repassado pelos moradores antigos era que se tratava de uma índia, né, de cabelos longos, e que sempre, ao entardecer, gostava de sentar nas paredes rochosas do buqueirão para pentear os seus longos cabelos, e durante esse preparo, né, com a sua beleza, ela sempre entoava esse canto que encantava a todos, né, os moradores do local e também os tropeiros da região. Os moradores antigos acreditavam que a mãe d'água protegia, né, toda a região e toda a fauna, né, com seu canto, né, com sua força espiritual. Eu acho que a função da mãe d'água no buqueirão, ela foi assim primordial nessa lenda, dessa misticidade em relação à mãe d'água sobre o buqueirão. Eu acho que ajudou bastante na preservação da própria fonte. Minha mãe me contou essa história da mãe d'água, pois meu avô contou no filme As 7 Almas Santa Vaqueiras.